Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, primeirão, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do gestão de documentos e arquivos, certo? Como eu falei na aula passada, a gente estudou todos os princípios, tipos e tal. Classificação, na verdade, né? Nessa aula, eu espero que a gente veja no tempo todo os princípios da arquivologia. Bem, bem antes, quando a gente estava nos estudos presenciais ainda, eu pedi o quê? A compreensão e a ajuda de vocês, porque essa não era das matérias mais legais para a gente estudar é, durante o curso, certo? Tinha outra que vocês iam amar e tinha outra que vocês iam pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, documentos, gestão de documentos e arquivos é uma delas. E esse assunto, então, até a parte mais prática, é Deus nos acuda. Mas a gente está junto. Eu estou com vocês, vocês estão comigo e a gente vai levar isso aí adiante até finalizar todo o conteúdo, certo? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios da arquivologia. E aí são 8 princípios. Eu poderia falar sobre esse assunto em 2 aulas, né? Até porque para mim seria até ótimo, porque eu conseguiria mais tempo. Mas, como é algo pura e completamente decorativa e de aplicabilidade, vamos dizer assim, no mundo real, pouco difundida, vamos tentar falar sobre todo o assunto hoje na aula. Aí eu passo a atividade de atividade para vocês, certo? De fixação dos assuntos e estamos e ficaremos entendidos quanto aos princípios da arquivologia, certo? São 8 princípios, como vocês estão vendo aqui, ó. Princípio da providência ou respeito aos fundos, princípio da organicidade, princípio da ordem original, unicidade, territorialidade, princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística, princípio da cumulatividade e da reversibilidade. Professor, que diacho de nome é esse? Bem, é os que tem. E a gente vai ter que trabalhar com eles. O primeiro, gente, é o princípio da providência ou do respeito aos fundos. E aí esse é importante, pelo menos, a gente entender que é o princípio mais importante da tecnologia, da arquivologia, certo? Então, quando se fala de arquivologia, o princípio, que são princípios, são diretrizes, são normas, são regramentos, são valores que determinada ciência, porque a arquivologia é uma ciência, tem que seguir. Então, o princípio da providência e do respeito ao fundo é o mais importante da arquivologia. Ele afirma que os documentos, os arquivos originários de uma pessoa ou instituição devem manter sua indivisibilidade, ou, desculpa, individualidade, não podendo ser misturados com arquivos de origem diversa. Então, se um arquivo é X, serve para comprovar evento X e é de uma pessoa X, ele tem que estar de maneira inseparável, vamos dizer assim, certo? Agrupar documentos da mesma origem, os documentos de arquivo são complementares, os documentos dos arquivos são complementares e possuem mais valor quanto ao seu conjunto. Então, não podem ser misturados com os arquivos de origem diversa. Os arquivos devem refletir a organização e funcionamento do seu produtor, não pela qual, ou razão pela qual não deve ser alterado, ter documento retirado ou acrescido de sua forma indevida ou misturado com o de outras pessoas ou instituições. Lembra como eu falei que vocês, alunos, existe um arquivo sobre vocês, cada um de vocês, no setor administrativo e pedagógico do IFE? Pronto. Lá é um arquivo, cada um de vocês tem a sua pasta, nós professores também temos, e nessa pasta há uma série de documentos. No meu caso tem RG, CPF, diploma, titularidade, currículo Lattes e uma série de coisas. No de vocês deve ter também data de nascimento, RG, CPF, foto, histórico escolar e tal, lá. Beleza. Então, esses documentos todos unidos dizem respeito a vocês, cada um de vocês, certo? Então, o princípio da previdência, o respeito aos fundos, ele é o mais importante porque ele é isso, ele prega a individualidade. Então, ó, ter documentos, deixa eu ver aqui, os documentos, os arquivos são complementares e possuem mais valor quando em seu conjunto. Esses documentos todos, eles têm mais valor quando eles estão numa pasta só referente a cada um de vocês. Então, eles têm mais valor quando eles estão em conjunto do que em separado. E é totalmente
contrário a esse princípio, né, ter documentos retirados ou acrescidos de forma indevida, ou seja, colocar qualquer documento lá que não diz respeito a cada um de vocês de maneira individual ou a cada um dos funcionários do Instituto Federal do Piauí, certo? Então, o princípio da providência, o respeito aos fundos é o mais importante e prega justamente isso, a individualidade, e aí se prenda justamente isso aqui, ó, individualidade do arquivo, certo? Não podendo ser misturados com arquivos de origem diversa. Seguindo, o nosso próximo princípio tem o princípio da organicidade. Este deriva do princípio da providência, ou seja, deriva desse aqui. Ó. Se o princípio da providência é você ter o arquivo de maneira individual, não misturando com arquivos que não tem nada a ver, o da organicidade preza justamente por isso, por manter esses arquivos de maneira organizada. A organicidade é a qualidade segundo a qual os documentos devem manter uma organização que reflita fielmente a estrutura, funcionamento e relações internas e externas com seu produtor. Exemplo, vamos ver aqui na forma prática. Ou seja, vamos supor que eu tem vocês, né, vários alunos. Tem Maria e tem José aqui no primeiro ano. Então vamos lá. Tem Maria e tem José. E aí eu tenho uma pasta só com os arquivos da Maria e tem uma pasta só com os arquivos, documentos relacionados. E tem um arquivo só com os documentos, do José. Aí vamos lá, eu pego aqui um documento do José, olho, um documento que está lá no arquivo dele, olha aqui, tiro e coloco em qualquer lugar, sem ser na pasta dele. Tá vendo? Eu perdi o princípio da organicidade, eu perdi a questão da organização. Então, o princípio da organicidade é esse. Ele é derivado do princípio da proveniência, que é aquele que a gente acabou de falar, que é o mais importante, certo? E a qualidade segundo o qual o documento deve manter uma organização, ou seja, organicidade, organização, os arquivos, os documentos devem se manter de maneira organizada. Você chega lá na biblioteca, tá lá, você olha lá um livro de ciência, de biologia, olha, estuda, tira, vê o que você quer ver dele lá, lê o que você quer, vai lá e coloca na prateleira de português. Tá vendo? Você perdeu a organização arquivística da arquivologia, né? Do documento. Então, o princípio da organicidade é esse, é manter a organização. Princípio da ordem original, princípio segundo o qual o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Este princípio enuncia que, considerando as relações estruturais e funcionais que presidem a origem dos arquivos, a sua ordem original deve ser mantida quanto o mesmo for recolhido, pois garante sua organicidade. Gente, é praticamente a mesma coisa. Então, ordem original e organicidade, eles se complementam, certo? É manter os arquivos, os documentos da maneira mais organizadas possíveis, ok? Tá mais fácil do que a gente imaginava, né? Quando eu comecei a falar com vocês aí, você adivinha, eu estava pensando, meu Deus do céu, o professor está dizendo que tá difícil, que tá chato, tá complicado. Imagine agora. Mas vamos lá, tá indo de boa. Princípio da unicidade. Unicidade remete a único. Organicidade, a organização. Unicidade, a único. Então vamos lá. O princípio da unicidade é o seguinte: é a qualidade pelo qual os documentos do arquivo, independente da sua forma, espécie, tipo ou suporte, ou seja lá qual for o arquivo. A gente viu que o arquivo tem tipos, né? Tem suportes diferentes, tem tipos diferentes. Então, pode um arquivo fotográfico, uma imagem é um arquivo fotográfico, um arquivo de imagem só gravações de áudio é um arquivo fonográfico, só com informações de áudio também. Beleza, então é o que ele está dizendo, que é a qualidade pela qual documentos de arquivo, e aí, independente de que forma esse documento esteja arquivado, né, preserva seu caráter único pelo contexto da sua produção. Os documentos são criados por uma atividade específica e para atender necessidades determinadas. Portanto, mesmo que haja outro documento igual no arquivo, ainda assim eles são únicos, pois atividades e necessidades que motivam sua produção são únicas. Ou seja, cada arquivo tem uma função e uma existência única. Eu não posso dizer que outro arquivo, por mais que seja uma cópia dele, seja o mesmo arquivo. Não. Um arquivo X e arquivo Y. Não existe arquivo X e arquivo X. Então, o princípio da unicidade é cada arquivo, cada documento é único, mesmo que haja uma cópia literal dele. Então, são dois arquivos iguais, mas é um arquivo, outro arquivo. Não dizer que é o mesmo arquivo, certo? Princípio da territorialidade. Bem, se organicidade remete à organização, unicidade a único, territorialidade
remete ao quê? Território, espaço, certo? Então vamos lá. Princípio da territorialidade. Esse princípio, nascido das questões políticas pelas fronteiras do Canadá, olha só onde é que a gente está chegando lá. Chegando no Canadá. É utilizado no sentido de definir o domicílio legal do documento. Gente, quando eu falo domicílio legal, domicílio vocês entendem. Por exemplo, qual o domicílio de vocês? É onde vocês residem. O domicílio legal é de onde legalmente esse documento pertence. Exemplo, vocês podem pegar a carteira de habilitação do pai ou da mãe de vocês, do irmão, seja lá de quem for. Pega lá e tem lá. Pode ver que lá tem exemplificando. Ali é um documento, certo? Documento, tem as informações, está no suporte, tá? Pode ser arquivado, pode. E lá tem a informação. Validade, eu acho que até no RG, no RG também tem. Válido em todo o território nacional. Ou seja, o domicílio legal daquele documento, da carteira de habilitação, da carteira de identidade, é o território nacional, que é o quê? O Brasil. Então, pronto. Então, ó, princípio da territorialidade utilizado no sentido de definir o domicílio legal do documento, ou seja, a jurisdição, o local onde será produzido seus efeitos. Ou seja, a sua carteira de habilitação tem efeito aqui no Brasil. Você vai viajar, você vai lá para bem que para o lado, para o Paraguai, para a Argentina, ela já não tem validade. Então, o princípio da territorialidade se refere a isso. Ele só vale para aquele espaço territorial. Exemplo, a carteira de estudante de vocês também ele é válido aqui no Brasil, certo? Em todo evento esportivo, de cultura, vocês têm direito de pagar meia entrada e transporte público, porque é uma lei nacional, certo? Essa jurisdição do documento deve ser definida conforme a área territorial, a esfera do poder e o âmbito administrativo onde foi produzido ou recebido o documento. O documento deve se manter o mais próximo possível do local onde foi produzido, seja uma instituição, uma região específica ou uma nação, tá vendo? Nação, Brasil, ok? Como exceção não se aplica este princípio a documentos produzidos por acordos diplomáticos ou por ações militares. Exemplo, vocês sabem que existe uma figura no Brasil chamada diplomata. O que é o diplomata? É uma pessoa que representa o Brasil fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos tem embaixada do Brasil, no Iraque tem embaixada do Brasil, no Afeganistão, não sei se é no Afeganistão tem, não. No Japão tem embaixada do Brasil. Então lá tem um senhor chamado diplomata, um senhor, uma senhora, uma pessoa. Se ele é o diplomata, ele é o representante, vamos dizer assim, do Brasil naquele país. E existe um documento que comprova isso, um documento acordado entre ambas as partes, entre o Brasil e os Estados Unidos, Brasil e Japão, Brasil e Tchecoslováquia, seja lá onde for. Então, esses documentos são exceções, ele tem uma territorialidade maior do que o Brasil, certo? Pode ser num âmbito maior, pode ser um âmbito até global, ok? Então, com exceção, não se aplicam estes princípios documentos produzidos por acordos diplomáticos ou por ações militares, beleza? Pronto, vamos seguindo. Mas essa aula aqui seria perfeita para a gente ter ela presencial, mas vamos seguir. Eita, tá terminando. Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística, também derivado do princípio da providência, que é qual? O princípio mais importante, tá vendo? É a qualidade pela qual os fundos devem manter-se preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição, não autorizado ou acréscimo de devidos de peças documentais. Ou seja, sabe aquele exemplo que eu dei do arquivo com os documentos de vocês? Pronto. O princípio da indivisibilidade diz que aqueles documentos têm que estar sempre unidos, porque eles só têm validade quando estão juntos. Eles só vão dar as informações de cada um de vocês quando eles estão juntos. No exemplo, no documento de vocês, tem um documento lá chamado a cópia de certidão de nascimento. Lá eu consigo o nome do pai, da mãe, o nome completo, onde foi que vocês nasceram, beleza. Mas aí eu quero saber onde foi que vocês estudaram. Eu consigo nele? Não, eu vou conseguir no histórico escolar da última escola de vocês. E é outro documento, mas estão todos no arquivo só. Então, o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística preza isso, que os arquivos eles têm que estar juntos. Aí, seguindo aqui, ó. Os fundos de arquivos devem refletir a estrutura e o funcionamento da instituição, e os documentos que a compõem têm maior ou maior valor quando o conjunto do que fora dele. Ou seja, eles têm maior valor, os documentos deles estão juntos,
do que de maneira separada. Portanto, os fundos devem manter-se completos para refletir a mais fielmente possível o seu produtor. O que não ocorrerá se o mesmo não estiver íntegro, ou seja, os documentos em determinados arquivos, eles têm mais valor quando eles estão uma série de documentos juntos do que de maneira dispersa, separada. Princípio da cumulatividade. Cumulatividade tem a ideia de junção, de acumular. Este princípio afirma que os arquivos são uma forma progressiva, natural e orgânica. Diferente da biblioteca ou de outros órgãos de documentação, que veremos adiante, não, que a gente viu, né? Os órgãos de documentação, biblioteca, museu e etc., em que a acumulação dos arquivos se dá de forma gradativa, ou seja, eu vou produzindo o arquivo, vou juntando, com aquisição de documentos ou compra, permuta, doação, o arquivo acumula seus documentos conforme seu produtor realiza sua atividade. Então, produtor do arquivo, gente, é quem detém o arquivo. Vocês, até falei na aula passada, eu não lembro quem, que tinha uma série de livros atrás. Livro não tem uma mensagem? Não está no suporte? Tá, é um documento. Não é seu? É. Não está guardado? Tá, é um arquivo. De quem? De quem tem aquele documento, certo? Então, quem tem livros aí, os cadernos, as apostilas de vocês, aquele ali é o arquivo de vocês. Então, vocês são os detentores daquele arquivo, são os produtores desse arquivo. Os documentos de arquivo são, então, um produto imediato, natural e direto das atividades. Então, ele está só dizendo aqui, em suma, gente, quanto ao princípio da cumulatividade, que os documentos eles podem ser adicionados sempre, crescendo o arquivo de maneira progressiva, certo? Natural e orgânica. Ou seja, quanto mais documento eu vou gerando e guardando, mais eu vou acumulando e meu arquivo vai aumentando. E por último, aqui o princípio da reversibilidade. É a ideia de que as atividades realizadas nos arquivos podem ser revertidas, se necessário. Ou seja, você pode fazer, eu quero ver, eu quero refazer, eu quero só verificar, ver se eu fiz certo. Então, pronto. O princípio da reversibilidade é esse. É a ideia de que as atividades realizadas nos arquivos podem ser revisadas, revistas, refeitas, se necessário. Significa dizer que nenhuma ação realizada nos arquivos do documento é definitiva. Ou seja, quando eu informar numa questão, qual o princípio da arquivologia estabelece que as ações dos arquivos podem ser revistas ou redefinidas no decorrer do tempo. Aí vocês vão marcar lá, princípio da reversibilidade, que ele está dizendo justamente aqui, nenhuma ação nos arquivos, ou seja, ele está dizendo que é todos os arquivos ou documentos é definitivo. Qualquer tipo de ação que eu fiz lá naquele arquivo pode ser refeita, desfeita, revisada. Eu peguei e fiz a junção de documentos. Aí eu fui lá revisar um tempo e olhei que um desses documentos não precisa. Então eu posso tirar. Pronto, tá vendo? Eu revisei a composição do meu arquivo. Claro que isso se trata de uma ideia, pois algumas atividades não podem ser revertidas em função lógica. E é claro que também existem documentos que têm uma maior flexibilidade quanto a essa reversibilidade. Exemplo, um documento de vocês mesmo, cada um de vocês, uma série de documentos que vocês têm na casa de vocês, tem uma facilidade para ser reversível muito mais fácil do que um documento de uma investigação policial, como eu falei da aula passada. Por que não? Lá já tem uma série como é que eu vou dizer, um regramento mais duro, né? Vamos dizer assim, para poder aquele documento só estar ali, imagine para tirar ele, certo? Então, gente, olha, já passei, foi da hora, tem 18 minutos essa aula aqui, 19 já. A gente se vê, responda a atividadezinha simples que eu vou passar aqui para vocês e a gente vê na próxima aula, certo? Valeu, tchau!